Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje eu quero começar o vídeo falando de um aspecto muito importante que muitas vezes a gente negligencia na escolha de ativos, que é o aspecto qualitativo. Quando a gente faz aqui a nossa carteira com as 7 ações para se aposentar mais 2 de bônus, a gente usa um critério extremamente objetivo, que é a quantidade de números bons que a gente tem, o aspecto quantitativo. O que significa isso? Eu faço o que a gente chama de Factor Invest. Faço uma separação com alguns números, alguns critérios que eu particularmente não gosto de fazer quando eu faço as minhas carteiras, porque são critérios extremamente objetivos, mas que às vezes elimina muito bons ativos. E também não elimina ativos que estão com alguns problemas. A gente vai ver aqui que uma única ação no nosso portfólio meio que estragou toda a rentabilidade que a gente tinha, porque veio um fato relevante, muito importante, lá no mês passado, que já tinha dado algum problema, e a gente não mexeu porque continua os aspectos quantitativos muito bons. E a gente provavelmente nem vai tirar de novo, porque os aspectos continuam bons. Mas se for uma carteira onde você está analisando tudo, como um analista, por exemplo, eu tenho que analisar tudo, eu acabo olhando muito mais do que somente esse aspecto quantitativo, e é isso que eu quero te ensinar agora. Então, se você quer entender como é que faz para você escolher bons ativos, você fica até o final desse vídeo, que eu vou falar todo esse problema que a gente está tendo e como é importante você fazer algumas coisas para se proteger, para que não aconteça com você o que pode acontecer com pessoas que não entendem como investir para longo prazo, que é fixar a longo prazo, diversificar, escolher boas empresas com bons critérios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, lá no final você curte, comenta se você gosta ou se você não gosta dessa ação específica que eu estou falando, se você investe nas outras ações e quais ações você acha que poderiam estar aqui. Se você também gostar desse canal, a gente faz vídeo assim sempre, então você vai já se inscrever no canal e marcar o sininho. Bem, qual é o embrólio aqui? Primeira coisa, nós fazemos essa carteira, já é o 5º mês que a gente está fazendo, e olha, lá em agosto essa carteira estava dando um banho no Ibovespa. 8,41 acima, Ibovespa zerado praticamente, nossa carteira rendendo 8,79, leve, metal leve, que cresceu só no mês de agosto, ela entrou na nossa carteira no lugar de JHSF, ó, e cresceu 13%. Aí vem uma notícia, né, de um follow-on, uma possibilidade de um follow-on num preço diferente, um motivo ainda não totalmente definido, para pagar dividendo, um dinheiro que a empresa nem precisa de caixa direito. E aí depois vem outra notícia dizendo do preço de R$ 28, uma ação que estava custando 50. Então essa ação que já tinha caído de 18, caiu agora mais de 24%, pessoal. A queda foi de 50 lá para 30, 40% só aqui, em 2 meses. Por que a gente não tirou? E provavelmente não vai tirar de novo, porque aqui são aspectos quantitativos. Quando a gente faz a nossa avaliação como analista, a gente olha tudo. Olha o setor, olha a empresa, olha a notícia sobre a empresa, olha todo o aspecto da gerência da empresa, tudo aquilo que eles estão fazendo, os controladores. E aí sim, lá no nosso Bolsa Gold, a gente tem recomendações de empresas baseadas nesses critérios inteiros. Aqui, assim como no canal do YouTube, na nossa comunidade, a gente ensina aspectos que são de ensino para você entender como é que funciona. Aspectos didáticos e fáceis de replicar, mas não são a nossa palavra final. Então, se você não está no Bolsa Gold, você não vai pegar a nossa palavra final, que são as recomendações, nossos alertas. Se você não está na comunidade, você não vai entender os racionais que a gente faz. Aqui no YouTube, você pode deixar no comentário lá o que você quiser saber, que a gente vai responder, porque a gente está aqui para poder ajudar. Mas é importante você entender que essa carteira aqui, que não é uma recomendação, ela, com certeza, se você não fizer algumas coisas que eu vou ensinar aqui, você pode estar muito mal. Muito importante, primeiro, você entender o aspecto da diversificação. Imagina que você tivesse uma carteira só com esses 9 ativos e mais nada na sua vida. Metal leve já faria 11% do seu portfólio. Uma queda de 40% tiraria 5% dos seus ganhos. Isso já poderia pesar na sua consciência. Não deveria, mas poderia. Mas se você coloca ações, fundo imobiliário, renda fixa, exterior, e cada ação não passa de 5% do seu portfólio, às vezes 2%, 3%, uma queda dessa vai significar, sei lá, 1% do seu patrimônio. E não vai arranhar a sua imagem daquela empresa ou dos seus investimentos de uma forma geral, porque você entende que o longo prazo é o que prevalece. Significa que metal leve está fora de cogitação, mesmo na carteira que eu recomendo? Não. Ela está num momento difícil, assim como outras empresas tiveram, e eu não gosto muito do que está acontecendo nesse momento, apesar de gostar de uma forma geral da empresa. Então preste muita atenção e saiba separar, mas fique de olho
se vale para você, se continua sendo uma boa empresa para você. Olhando nossa carteira de uma forma geral, então, a gente vai ver que a queda foi de 3,38 e que o grande culpado, óbvio, foi metal leve. E que a rentabilidade que a gente tinha, que é o nosso alfa, que a gente chama de alfa, o que a gente está ganhando fazendo stock picking acima do Ibovespa, foi praticamente, foi zerado, na verdade, perdeu totalmente. A gente estava ganhando 8,41 e em 2 meses virou uma perda de 0,36 por causa de uma única empresa. Outras empresas caíram, sim, mas tirar a metal leve, a gente continuaria ganhando. Isso é muito importante você entender. Como é que a gente está fazendo essa carteira para quem não está acompanhando? A gente está utilizando critérios objetivos, que é usando o status invest para fazer alguns filtros. De qualquer forma, é importante salientar que se a carteira despencou, o dividend yield costuma subir. Porque você está comprando mais barato as mesmas ações, porque os balanços estão começando a sair agora. Os balanços, sim, que vão sair, e o do Metal Leve vai sair essa semana, eu quero fazer um vídeo sobre ele, esses sim podem mudar tudo. E aí, o lucro por ação das empresas não mudou muito, o poder de lucro das empresas também subiu de 19,87 para 20,45. Então, a empresa paga 11,46 de média de dividendo, mas poderiam pagar 20,45, e isso aumentou porque nos 2 últimos meses o negócio caiu bastante. Isso é muito legal. Estava 18,90, foi para 19,87, agora foi para 20,45. Assim como o dividend yield, que estava em 10,89, já foi aqui, ó, 10,89, estava 10,42, já foi aqui para 11,46, e isso é muito, muito, muito importante. Então, prestem atenção, boas empresas, quanto mais baratas, você compra mais, e isso é bom. Então, quando uma coisa dessa acontecer, e se metal leve não mudar nada, você está comprando uma empresa muito mais barata do que compraria há 2 meses, e isso é importante. Dito isso, e voltando para os nossos estudos, vamos escolher agora as ações desse mês de novembro. Onde é que eu estou escolhendo? No Status Invest. Estou entrando aqui no site do Status Invest, que não é meu, mas eu gosto de utilizar. A gente tem o BI, que a gente tem lá no Bolsa Gold, onde eu escolho meus ativos de forma muito mais precisa. Não faça somente esse filtro que eu estou fazendo aqui. A gente tem feito vídeos também lá no nosso BI. Mas aqui eu pego, eu coloco busca avançada e eu faço uns filtros que eu já predeterminei aqui, ó, em Mordomo Ações, e boto a busca. O problema é que o site está dando uns pauzinhos, ó, está dando problema aqui, ó, tirando algumas coisas. Por exemplo, tem só um pouquinho de ações e eu sei que tem mais. E aí eu já dei uma olhada e vi que isso aqui, ó, o preço sobre lucro está dando, ó, eu digo que eu não quero empresa que tenha um maior do que 10. Aí ele tira aqui, por exemplo, a Petrobras. Se eu tirar isso aqui, esse filtro, e mandar buscar, a Petrobras vai aparecer. Ó. Se eu botar aqui, ó, como primeiro critério, o preço sobre lucro, é o melhor critério, a Petrobras aparece. E o preço sobre lucro deve estar abaixo de 10. Por que ela sumiu? Não sei. Bug do sistema. Outra coisa, eu já vi aqui que, por exemplo, a CEMIG, que está na nossa carteira, não está mais aqui. Por quê? Porque está dizendo que o crescimento dela está menor do que 5% ao ano. Eu vou tirar aqui o critério e vai aparecer CEMIG. E quando eu jogar para a direita aqui, ó, eu vou ver que o crescimento dela, imaginem vocês, não está menos de 5% ao ano, está mais. Então também é bug. Eu já vou tirar aqui o que eu não uso, né, para poder ficar mais fácil. Então eu não quero saber de estimativa, de analista, de avaliação. Não quero o PEG ratio, não é que eu não quero, mas é que eles dão errado também, então não adianta nada. Vou tirar aqui vários critérios que eu não uso, só para poder ficar só com um filé mignon do que realmente eu quero. A dívida também eu não coloco aqui, porque também dá problema, mas eu coloco a dívida, eu gosto de ver a dívida. Então, outro critério que eu tenho tirado, porque o sisteminha também dá errado, novamente, ele é falho, assim como vários outros são, e eu quero que vocês tenham sistemas que são menos falhos, né? Por isso, como eu falei, eu não uso esse aqui, de fato, para mim, eu uso outros sistemas, o meu sistema é o BI. Mas olhando aqui, você vê que o crescimento da CEMIG aqui está acima de 5. Então, não deveria estar sendo eliminada por esse critério. Bug, alô, pessoal do Status Invest, estou fazendo propaganda de graça de vocês aqui, fazendo os vídeos, e vocês estão dando mole aqui, me fazendo passar vergonha na frente da minha audiência. Vamos lá. Bacana, então. Ó, dívida líquida, até coloca patrimônio, espero que não esteja também dando errado, né? Porque é um aspecto que, às vezes, o sistema aqui acaba eliminando alguma coisa. Olhando para os setores, começando pelo consumo cíclico, a gente vai ver que tem Grendene e Leve 3, ó. A Grendene não está crescendo de fato 5%. Por que tem que crescer? Porque tem que crescer. Eu deixo esse crescimento aqui de receita, porque se eu botar o crescimento de lucro, pode eliminar empresas como a Petrobras, que tinha prejuízo e agora tem um lucrão. Mas o de receita tem que ser respeitado, pelo menos 5%. A inflação é mais de 5%. Se a empresa não cresce 5%, não está crescendo nada. E a Grendene está fora desse critério.
só entrou aqui porque eu tive que tirar o filtro para poder voltar a CEMIG, então é uma confusão. Quem sobra? Quem sobra? Nossa queridona Leve 3. Novamente, pessoal, você não tem que fazer o critério que eu estou falando aqui, eu estou falando que pelos critérios objetivos, não tem nada que desabone, a não ser que no balanço que vai sair essa semana, desabone. Por enquanto não está desabonando, então a nossa queridona e difamada agora, e muito difamada, Leve 3, vai continuar aqui na nossa carteira. Period. Vamos agora para o próximo. Consumo não cíclico. Bacana, já apareceu aqui Land 3. Essa não está crescendo, então está fora. Que apareceu aqui foi Brasil Agro, que está crescendo, que estava fora, provavelmente porque o seu preço sobre lucro estava acima de 10. Quer dizer que agora ela ficou barata. Não saiu nenhum balanço novo dizendo nada que ela ficou ruim e o preço dela caiu. Com isso, uma empresa que tem um dividendo até maior do que a SLC, que está com o preço sobre lucro agora melhor, e esse é o meu principal critério no momento, tem um ROI um pouco menor, tem um crescimento um pouco menor, então são critérios que eu posso olhar, eu vou abrir aqui para poder ver. Então, olhando para todos os critérios aqui, eu vou ver se Brasil Agro continua passa a ser bom ou ruim no meu critério. O lucro dela cresceu, mas está mais ou menos ali na média, um pouco abaixo, isso é um pouco ruim. Ela tem um crescimento bacana de 27, tem um ROI de 12, enquanto a nossa SLC, se a gente for parar para ver aqui, ó, tem um dividend yield menor, mas dividend yield para mim não é o principal fator. Ela tem um lucro por ação que está abaixo, está acima da média, na verdade está abaixo do máximo, mas está acima da média. Eu tenho aqui um crescimento maior dessa empresa, um ROI maior, então é uma escolha até difícil de fazer, porque eu particularmente gosto das duas, mas pelo critério bem simples de qual está melhor em preço sobre lucro, e até mesmo em dividend yield nesse caso aqui, eu poderia escolher o Brasil Agro, e vou escolher, vou mudar aqui, você não é obrigado a mudar, mas eu vou mudar aqui para Brasil Agro em vez de SLC. Né? São muito parecidas em alguns casos, mas são duas empresas que a gente tem que olhar. O preço dela, Brasil Agro, 25,37, vou colocar aqui só para depois a gente ter o número, e aqui o dividendo, a gente vai ver que está 13,08, então eu quero colocar aqui o dividend yield já de novembro de 13,08. Então, critério simples, eu mudei aqui porque eu achei que era importante a gente pegar essa vibe aí dessa empresa ter ficado mais barata. Novamente, estou olhando aqui mais a fundo, a própria Leve 3 que eu não entrei, mas se eu quiser entrar nela para ver, você vai ver que ela continua com bom dividendo, que ela está com o seu lucro aqui ó, nas máximas, ela continua com um número bom, o crescimento dela bacana, o ROI dela gigantesco de 49%, a margem líquida bacana, tudo muito bom. Nessa empresa paga dividendos aí com bastante frequência e está numa trajetória de distribuir dividendos, ó, 89% de payout. E aí até estranho, porque essa follow-on vem para poder distribuir mais dividendos, coisa que nem precisava, a empresa nem tem uma dívida muito grande, a dívida dela é pequena. Então, assim, é bem estranho entender o que está acontecendo nesse follow-on, por isso que o mercado não gostou, e talvez não tenha gostado com toda a razão. Eu mesmo não gostei nada dessa notícia, e apesar de gostar do case, não gostei do que aconteceu. Tá bom? Só para a gente dar sequência agora, utilidade pública. Vem a nossa queridona, como eu falei, algumas estavam sendo eliminadas, troco de nada, então eu tive que tirar o critério, mas ó, qual aparece mais barata aqui? Continua sendo a CEMIG. Também está aqui na nossa Sanepar. Sanepar está no nosso bônus, vamos ver se ela continua no bônus, na frente da Copasa, talvez. Ó, Copasa e Sanepar estão muito parecidos aqui, depende da Sanepar que você está falando, então eu posso utilizar outros critérios, como por exemplo, dividend yield, eu posso trocar a Sanepar pela Copasa. Mas a CEMIG, que é a nossa primeirona aqui, ó, ela continua pagando um bom dividend yield, ela continua com seu lucro, ó, vamos ver, ó, seu lucro acima da média, a média de 2027 está 3,01, o que é bem bacana e vem subindo desde 2016 aqui, ó, depois dessa queda que não está na máxima. Ela tem um crescimento, ela tem um ROI bacana, tem uma margem bacana, o preço sobre lucro está ótimo também, então é uma empresa muito bacana e paga em junho e em dezembro, geralmente. Então, para quem gosta de pegar os dividendos aí, ó, deve pagar mês que vem dividendos, então bacana, 38% aqui de payout. CEMIG está dentro da nossa carteira, vai continuar aqui na nossa carteira. Depois eu vou ver se Sanepar vai ficar ou não, qual que vai ficar. Mas a CEMIG continua na brincadeira, tá bom? Quando eu pego empresa de bens industriais, quem aparece aqui para mim? Home, a Marco Polo, a Taurus, a Kepler, a Tegma.
Qual delas estaria eliminada aqui? A Tegma, porque o crescimento é abaixo de 5. As outras estão no jogo. Estão no jogo aqui, só estava fora por causa de um probleminha no sistema. Qual que geralmente a gente está escolhendo? Ó, qual que está ficando aqui? A Home 3, que já soltou o balanço e até agora não mudou nada. Continua sendo a mais barata, continua com dividend yield bacana, continua com todos os critérios aqui. Então, por esse critério normal que a gente está utilizando, a Home 3 vai continuar mesmo com essa queda de 16%. Na verdade, a queda acaba fazendo com que ela fique mais atrativa ainda, porque não mudou nada praticamente no seu lucro e a queda do preço aconteceu. O seu lucro caiu de 2,67 para 2,62, quase nada, e a sua cotação caiu 16%, quer dizer que essa empresa ficou mais barata. E aí o que a gente quer quando a gente escolhe uma empresa? Uma empresa boas, bonitas e baratas. A empresa que teve uma queda de 16%, seu lucro caiu quase nada, continua sendo uma empresa boa, fazendo as mesmas coisas, é isso que você quer, dá risada e compra mais, porque é empresa boa, barata, é promoção Black Friday, aproveitando que a gente está em novembro. E aí, olhando para Home, tudo ok. Novamente, vou colocar alguma outra dessa aqui? Talvez a Ponto, talvez eu não sei. Depois eu vou dar uma olhada aqui para ver quais são os bônus que a gente vai colocar aqui nessa brincadeira. Olhando mais um pouquinho a fundo aqui, ó, materiais básicos. Aí, nessa aqui, quem está ficando de fora ultimamente? A Vale. Por que a Vale está ficando de fora? Porque o dividend yield da Vale está abaixo de 6. Nosso critério é 6. Novamente, pessoalmente, eu não eliminaria a Vale por causa disso, mas aqui no nosso critério está sendo eliminado, que é o critério desse Bazinho, do Luiz Bass, então eu não vou discutir isso aqui. Quem está ficando e continua ficando em primeiro é a nossa queridona Gerdau, mas a Irani, a Rani 3, está ficando como um bônus, e pode ser que continue como um bônus. Tem um preço sobre lucro atrativo, 5,68, vamos ver se ela que vai ser o nosso bônus. Mas pegando aqui a Gerdau, vou pegar a 4, que é a mais, que tem mais liquidez, dividend yield assim, monstruoso, né? A gente não pode olhar só dividend yield, mas essa capacidade aqui é de quase 20% de distribuir dividendo, então eu gosto bastante. Eu gosto do lucro dela, que apesar de ter caído bastante desde o boom das commodities lá em 2021, 2021, tá caindo, mas está muito bom ainda. E ela tem um crescimento bacana, tem um ROI bacana e uma margem muito legal e paga dividendo com alguma frequência, pelo menos ali, mais ou menos trimestralmente, ela está pagando alguma coisa, tem um payout baixo, distribui pouco dividendo ainda em relação a tudo que poderia distribuir. Vejam como é interessante. Ela está distribuindo muito dividendo agora, historicamente ela distribui pouco, e o free float dela é bem alto, assim, 63%. Bacana. Próximo, então a nossa Gerdau queridona continua aqui. A próxima empresa que vai entrar aqui para a gente vai ser do setor financeiro, que geralmente só tem aparecido a Itaúsa. A Cielo vai ficar de fora, não está tendo crescimento, está tendo decréscimo, então vai ficar de fora, vai continuar de fora. Itaúsa com um dividendo de 8,44, liquidez não preciso falar, né? Infelizmente tem um tag along de 80%, então falando de uma PN, não de uma ON, infelizmente é que tem mais liquidez. O lucro por ação está acima de 1,18 a 1,37, então continua dando só alegria, crescimento, muito bacana, ROI, que é um ROI praticamente ali, né, de banco, 17 alguma coisa, mas não, lembrando, Itaúsa não é mais só Itaú, já houve a época que fosse assim, mas Itaú não está aparecendo aqui pelo critério. Agora, margem de hold é um troço doido, 169% de margem, não dá nem para discutir, né? Legal, então vai continuar no nosso critério aqui Itaúsa. Vamos para o próximo critério, que seria tecnologia da informação, que aí nunca aparece nada aqui, não é por filtro, não. É que são empresas caras. Saúde também, um setor muito legal, mas costuma ser muito caro para poder você entrar. Petróleo, aí petróleo, pessoal, é Petrobras que está aparecendo aqui. A PRI não está aparecendo, né? A 3R, nada está aparecendo além da Petrobras, uma das empresas mais baratas da Bolsa, né? E a gente sabe que Petrobras tem pago um dividendo que já chegou aqui a quase 50%, agora está 26%, que é um negócio animal de muito alto, a maior pagadora de dividendo da nossa Bolsa ainda. O lucro dela está perto do máximo, já caiu bastante, mas está muito, muito, muito alto. O ROI dela está altíssimo, a margem está tudo muito bom. A Petrobras tem sido um monstro aí de pagar dividendos a nossa queridona Petrobras. Fechamos aqui então as empresas, ó. Vamos ver se tem mais algum setor para eu procurar aqui, mas se não tiver, eu vou escolher nossos bônus novamente. Ó. O setor de comunicações também não tem aparecido nada. Quem são nossos bônus, então? Irani 3 e Sanepar 11.
Se eu quiser olhar aqui de novo, utilidade pública, é um setor que, né, muita gente gosta, um setor perene, um setor bacana, e para se aposentar é legal. A Sanepar e a Copasa têm brigado aqui. No preço elas estão muito parecidas, no dividendo a Copasa está melhor, aqui na margem a Sanepar está melhor, no ROI a Copasa está um pouco melhor, no crescimento de receita estão muito parecidas. Então veja que são duas empresas extremamente parecidas em valor de mercado, em tudo. Qualquer uma das duas que você colocar, você vai estar colocando uma boa empresa na sua carteira, assim como Agro e SLC. Não há uma diferença muito grande. Então, note, vou trocar ou não vou trocar? É tudo uma questão de critério. A Sanepar 11, por exemplo, que eu coloco, no geral, ela está um pouco mais cara, mas a Copasa está um dividendo um pouco melhor. Então, é difícil até escolher, você não fica preso a esse critério. Pode colocar uma, pode colocar outra. Vou deixar aqui a Sanepar, eu gosto da Sanepar, é uma empresa que eu acompanho bastante, gosto, então eu vou deixar a Sanepar, mas você pode colocar a Copasa se quiser, tá bom? Voltando aqui, e aí, para poder fechar, a outra empresa que a gente geralmente coloca aqui é a própria Irani, que é aqui de materiais básicos, ó. A própria Irani, que está mais barata do que a Ferbasa, do que a Unipar Carbocloro, do que a Semin 3. A Semin 3, na verdade, está fora, que o crescimento dela... o crescimento dela está bom aqui. Ela estava fora por algum... que o preço sobre o lucro dela estava acima de 10, então ela está cara nesse momento, apesar desse dividendo altíssimo. Aí você pensa, mas, Fábio, dividendo está altíssimo, o que importa preço sobre lucro? Isso aqui é a capacidade de pagar dividendo. Fazendo menos isso aqui, ela está com capacidade de pagar de coisa de 7%, 8% de dividendo, está pagando 17%, o dobro. Então, isso é insustentável. Não adianta olhar números frios, tem que olhar com cabeça fresca, tem que entender o que está fazendo. E eu já falei várias vezes sobre o poder de lucro, é o contrário do preço sobre lucro. Irani, então, seria e continuaria sendo, então, a nossa empresa, nosso outro bônus, 8,29 dividendos. Teremos aqui um lucro que está na máxima 1,88, diferente de, por exemplo, de Suzano e de Klabin, que tem tido diminuição dos seus lucros, ali vem subindo. A margem está alta, o ROI está tudo ótimo com essa empresa e vem distribuindo dividendo com frequência. Tá? Note, eu troquei na nossa carteira só Agro, porque eu quis mostrar aqui que a gente pode escolher ou não uma empresa que é parecida. Não tirei leve e não quis trocar o Sanepar, que eu também poderia trocar. Vamos ver se com esses critérios aqui a gente vai ter uma carteira melhor ou pior. Vamos ver se Leve 3 vai continuar nessa decadência aí, pode chegar até 28, já que a oferta, o follow-on foi determinada em 28, mas depois a empresa vai seguir o seu rumo, que vai ser a quantidade de lucro que ela gera. Lembre-se, pessoal, como é que você precifica uma empresa? Isso aqui é muito importante. Pela quantidade de lucro que ela pode dar no futuro, pelo caixa que ela pode gerar, e não somente por uma notícia, por um follow-on, por qualquer coisa do que o vai. E vários motivos, e a gente precisa entender ainda mais por que o follow-on veio tão baixo, mas o mais importante, se a empresa continuar dando lucro, gerando bom caixa e continuar trazendo alegria, não tem por que não estar na sua carteira ou na minha carteira aqui. O mais importante é que você entenda como é que o jogo funciona. Se você gostou do conteúdo, se você investe ou não em Leve 3, escreve aqui, escreve também o que você quer que a gente analise aqui, que tipo de análise você quer que a gente faça, que é para isso que a gente está aqui. Nós estamos aqui para servi-los, afinal de contas, esse é o canal Seu Mordomo Financeiro. Até o próximo vídeo.